Segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia divina, dos sermões de Santo Agostinho. Nisto reside a força do sacramento do batismo. É o sacramento da vida nova que começa no tempo presente pela remissão de todos os pecados passados e atingirá sua plenitude na ressurreição dos mortos. Pelo batismo, na sua morte, fostes sepultados com Cristo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também leveis uma vida nova. Agora caminhais pela fé, vivendo neste corpo mortal como peregrinos longe do Senhor. Mas o vosso caminho seguro é aquele mesmo para quem vos dirigis, Jesus Cristo, que se fez homem por amor de nós. E do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia do Senhor, o segundo domingo da Páscoa, é também o domingo da misericórdia. Agradeçamos a Deus pelo dom do seu amor, pelo dom de sua misericórdia. Por amor, Deus, nosso Pai, ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Peçamos ao Senhor que a graça da ressurreição de Cristo nosso Senhor sustente a nossa fé, nutra a nossa esperança e mova o nosso coração à caridade. Em silêncio e em paz, cheios de profunda gratidão, rezando, sobretudo, por aqueles que sofrem das mais diversas enfermidades e situações, que sofrem por causa desta pandemia, que sofrem por causa da pandemia da fome. Tenhamos todas essas pessoas, os inúmeros sofrimentos da humanidade, na nossa oração e no nosso coração. Em silêncio e em paz, rezemos uns pelos outros. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai em nós a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia.
os que sulcram o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas. Testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Adornou e levantou o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Ao céu subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo e ao porto desejado os conduziu. Agradeceram ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reconcilia
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Pelo anúncio deste santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse no início da nossa celebração, hoje é o domingo da misericórdia divina,
o segundo domingo da Páscoa. Num domingo como esse, em 2019, durante a tradicional oração do meio-dia, chamada Regina Coeli, que nós habitualmente cantamos aqui no tempo pascal, depois da missa, o Papa Francisco disse o seguinte, abram aspas, tocar as chagas de Jesus, que são os muitos problemas, dificuldades, perseguições, doenças de tantas pessoas que sofrem. Tu não estás em paz? Vai visitar alguém que seja símbolo da chaga de Jesus. Toca a chaga de Jesus. Daquelas chagas brotam a misericórdia. É por isso que hoje é o domingo da misericórdia. Um santo dizia que o corpo de Jesus crucificado é como que um saco de misericórdia, que através das chagas alcança, atinge todos nós. Todos precisamos de misericórdia, nós o sabemos. Aproximemo-nos de Jesus e toquemos as suas chagas nos nossos irmãos que sofrem. As chagas de Jesus são um tesouro, delas jorra a misericórdia. Sejamos corajosos e toquemos as chagas de Jesus. Com estas chagas, Ele está diante do Pai. Mostra-as ao Pai, como para dizer, Pai, é este o preço. Estas chagas são os preços, é o preço que eu paguei pelos meus irmãos. Fechem aspas. Com as suas chagas, Jesus intercede diante do Pai. Se nos aproximarmos, Ele concede-nos a misericórdia e intercede por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos das chagas de Jesus. Não são poucas. São tantas pessoas que sofrem e de tantos males, de tantas feridas. Os textos dos domingos, os textos do Evangelho dos domingos do tempo pascal são, na verdade, uma catequese sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Esses textos não nos dizem como Jesus ressuscitou dos mortos. Ninguém tem acesso ao como Jesus ressuscitou. Mas esses textos comunicam a experiência daqueles que, por primeiro, experimentaram que o Senhor, através do seu Espírito Santo, estava vivo no meio deles. Esses textos que relatam as aparições de Jesus, ademais, eles indicam também os critérios pelos quais se pode experimentar e reconhecer a presença de Jesus ressuscitado. Daí que a experiência dos que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez e ensinou é normativa e fundamental para o reconhecimento do ressuscitado
em qualquer tempo, o que foi possível para os apóstolos experimentarem dos efeitos da ressurreição de Cristo, é possível para nós, que vivemos hoje, em 2021. Mas a experiência deles é normativa para fazer a experiência da presença de Jesus ressuscitado. São Lucas, no prólogo do seu evangelho, diz assim: muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. O que os apóstolos experimentaram, do que viram com os próprios olhos, do que ouviram com os próprios ouvidos, permitiram a eles tudo isso, o que viram e o que ouviram, o que experimentaram, tudo isso, depois da ressurreição de Cristo, permitiu a eles reconhecerem a presença gloriosa do Senhor. A sua presença no meio deles, envolta no mistério. Vamos ver se eu troco em miúdos, tá bom? Vamos ver se eu troco em miúdos para vocês compreenderem. Os ministros que aqui estão, vocês que estão nas suas casas. Por quê? A experiência dos apóstolos é para nós fundamental, para nós reconhecermos hoje a presença do ressuscitado, os efeitos de sua ressurreição na nossa vida, na vida do mundo. Pelo seguinte, o que eles experimentavam depois da ressurreição do Senhor e em determinadas circunstâncias da vida, sejam reunidos na sala, como é o texto de hoje, sejam junto ao mar, onde quer que eles estivessem, o que eles experimentavam remetia, evocava o que eles experimentaram quando ouviam o Senhor e quando testemunharam os seus atos de poder e de misericórdia, quando da vida terrestre de Jesus. É como se eles dissessem, é como se eles experimentassem de novo o que eles tinham experimentado. Isso fez eles perceberem como o discípulo que Jesus amava junto ao lago de Tiberíades é o Senhor, certo? Por isso ela é o critério. A seguinte pergunta pode nos ajudar a compreender especificamente o texto que nós acabamos de ouvir. A pergunta é essa: como se chega à fé na ressurreição de Jesus Cristo? Ou, se quiserem, como se chega à fé no Cristo ressuscitado? Nosso texto apresenta duas etapas, com um intervalo de 8 dias. E tudo acontece no primeiro dia da semana, isto é, o domingo, em que o Senhor ressuscitou dos mortos. Na primeira etapa do nosso texto, Tomé, chamado Dídimos, em grego gêmeo, não estava na casa ou na sala
com os outros discípulos. 8 dias depois, portanto, na segunda etapa, Tomé estava reunido com eles. Era o primeiro dia da semana, quando os discípulos se encontravam reunidos. Portanto, um dia como este, em que nós nos encontramos reunidos, não presencialmente, virtualmente e em diferentes partes. É como se fosse esse primeiro dia da semana, é como se fosse o primeiro dia da criação. O primeiro dia da criação, o que Deus criou no primeiro dia? A luz. A luz. A luz, no ato da criação de Deus, é o primeiro elemento da criação a vencer a escuridão, o vazio e a desordem do caos primitivo. Gostei dessa ideia que eu mesmo pensei, né? Com toda a modéstia. A luz é o primeiro elemento a vencer a escuridão, o vazio e a desordem do caos primitivo. O primeiro dia da semana é, como eu acabo de dizer, o domingo. Efetivamente, a ressurreição do Senhor é luz que anuncia uma nova criação em Cristo. A luz que venceu a desordem provocada pelo mal e a morte, que punha fim à esperança. Agora não. A morte para nós é uma ocasião de esperança, porque ela não é o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, no lugar em que os discípulos se encontravam reunidos, o texto do Evangelho de hoje faz questão de fazer esta observação. As portas estavam aferrolhadas. E por que razão? Porque os discípulos tinham medo dos judeus. Tinham medo de serem perseguidos, presos e mortos. Essa observação de que as portas se encontravam aferrolhadas, seguida da notícia de que Jesus se colocou no meio deles, é muito importante para compreender que a presença do Senhor ressuscitado não exige mais o seu corpo carnal para ser reconhecida. Não exige mais. Quer dizer, o seu corpo glorioso e a sua presença no meio dos discípulos e em nosso meio prescinde da visibilidade óptica. Prescinde. Sua presença é sentida através dos seus efeitos. O Evangelho indica 2 efeitos: a paz e a alegria, pela qual ou pelas quais se busca a reconciliação. A paz e a alegria. Paz e alegria duradouras. O que Jesus comunica é a paz. A paz esteja convosco. A paz é sinal e dom
da presença de Cristo ressuscitado. É nesse primeiro dia da semana, num dia como hoje, no domingo, que o Espírito é dado como sopro do Senhor para a missão de reconciliação. Soprou sobre eles. Na celebração da Eucaristia, estando todos nós reunidos nas mais diversas partes para celebrar o mistério pascal de Cristo, o sopro do Cristo é dado, é renovado em nós para a missão de reconciliação. É esse sopro, é o Espírito de Cristo em nós que nos dá paz, que nos dá alegria. Daí que eu vou repetir uma coisa que eu já disse noutra ocasião. O mais importante não é se declarar cristão. O mais importante é ter o Espírito de Cristo. Ter o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo promove a reconciliação. A observação da ausência de Tomé. Naquele dia, no primeiro dia da semana, ele não estava presente. É muito importante para o propósito do texto. 8 dias depois, ele estava. Mas no primeiro, que não estava, e que eles disseram, vimos o Senhor, ele diz, eu não acredito. Ele se recusa a crer no que os outros discípulos anunciavam. Vimos o Senhor. Passado, como eu disse, 8 dias, Tomé, nosso gêmeo, né? Porque também nós oscilamos entre a incredulidade e a fé. Nosso gêmeo. Por isso ele é chamado Didymos. Ele é gêmeo da comunidade. Ele é gêmeo dos nossos sentimentos, de confiança e de desconfiança, de fé e de incredulidade. Passado 8 dias, estando Tomé com os outros discípulos, no mesmo lugar da reunião, Jesus se fez presente e é sentido e reconhecido com um dos sinais de sua presença, a paz. De novo ele diz, a paz esteja convosco. O diálogo de Jesus com Tomé nos permite compreender que se chega à fé através do testemunho da comunidade. É através do testemunho, pela mediação do testemunho, que se chega à fé no Cristo ressuscitado. Neste caso, não há acesso imediato à ressurreição de Cristo, mas somente mediato, isto é, através do testemunho. É aí que se chega à fé. É a recepção desse testemunho que permite experimentar na própria vida os efeitos da ressurreição de Cristo. Os primeiros dos quais, repito, é a paz e a alegria que impulsionam a um serviço de reconciliação. É nesse sentido que a fé é fundamentalmente tradição, transmissão, recepção do transmitido e transmissão do recebido. No entanto, é bom a gente tirar essa marca de Tomé, coitadinho. Né? No entanto, Tomé, meus irmãos e minhas irmãs, ele não é, no relato, o homem somente da dúvida e que busca crer por si mesmo ou que julga que só é digno de fé o que pode ser tocado ou demonstrado.
ele não é somente esse homem. Ele é também esse homem. Mas ele não é somente isso. Ele é igualmente o homem de fé, transformado pelo encontro com Cristo ressuscitado. O homem capaz, por causa desse encontro, capaz de reconhecer o dinamismo próprio pelo qual se chega à fé, que é através do testemunho. A ressurreição de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso grande bem. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã, vazia é a nossa esperança, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. A ressurreição de Cristo é a vida nova de Jesus Cristo no Espírito Santo. Essa vida nova nos é comunicada pela ação do Espírito que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quis fazer habitar em nossos corações. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor a graça da abertura do coração à ação do Espírito Santo. É por esta ação do Espírito que se pode experimentar a verdadeira paz e alegria, e o elã, o desejo profundo de servir os irmãos. Tudo isso é efeito da presença do Cristo ressuscitado. Que Deus nos conceda essa graça de nos alegrarmos sempre, porque o Senhor está presente. Assim como o Evangelho nos informa, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, supliquemos ao Senhor ressuscitado que encha dos seus dons a Santa Igreja e dê a paz a todas as pessoas, e cantemos cheios de esperança. E
Senhor Jesus Cristo, que ao aparecer aos discípulos lhes destes a paz e os enviastes a anunciar a palavra e o perdão, fazei que acreditemos sem ter visto, para alcançarmos a vida eterna em vosso nome, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar,
mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por vossa misericórdia, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé, na esperança e no amor, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo e com todos os que pelo batismo chamastes a servir vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Santo Inácio de Loyola e São José de Anchieta e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Preceptis salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere.
Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que nos dá vida e tira o pecado do mundo. Mas dizei uma palavra e sereis salvos. A comunhão no corpo e no sangue do Cristo alimente e façam crescer em nós esta vida eterna.
Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Quisera pedir desculpas pelas dificuldades, ou pela dificuldade no início da transmissão da missa de hoje. E também, por causa dessa dificuldade, nós atrasamos um pouco o início da missa, o que aqui não é absolutamente habitual. No que depender de mim, isso não acontecerá mais, se Deus Nosso Senhor quiser, tá bom? E Ele quer. É só uma força de expressão, que a nossa vida se remete somente a Ele. Então eu peço desculpas para vocês que estavam, sobretudo em casa, não podendo vir aqui hoje. Desculpa mesmo. Depois eu queria fazer uma exortação. Meus irmãos e minhas irmãs, há muito desespero entre o nosso povo. Há muitas incertezas para todo mundo, não para um e não para outro. Há muitas incertezas. Há muitas frustrações que o tempo presente traz, acompanhado de uma série de dificuldades, de uma série de sofrimentos. Nós somos cristãos. Nós nascemos para a fé do mistério pascal de Cristo. Eu quisera pedir-lhes que onde vocês estão, no seu lugar de trabalho, na sua roda de amigos, na sua família, seja um sinal de esperança. Encoraje as pessoas, ajudem a abrir os olhos e o coração das pessoas, porque em meio a tudo há muita luz, há muita bondade, há muito bem. Em meio a tudo e conosco está o Senhor. Por favor, sejam esse sinal de esperança, de encorajamento para as pessoas. Neste momento, nós não podemos nos reunir presencialmente, é o que precisa ser feito para o Evangelho. A pessoa e a vida da pessoa é o bem mais precioso, e tudo isso passará, e nós poderemos nos encontrar daqui a pouco, mas agora nós precisamos nos reunir como nós estamos nos reunindo, de maneira virtual e em comunhão com todos os que participam da nossa celebração, espalhado pelo mundo inteiro. Não nos esqueçamos disso. O Evangelho nos obriga ao amor fraterno, o amor fraterno, à solidariedade. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. Então nos encorajemos. Façamos como diz Santo Inácio, no tempo da desolação, que é o tempo que nós estamos vivendo, pensar que logo será consolado. Por favor, confirme os seus irmãos na fé e na esperança. Estimulem os seus irmãos a serem misericordiosos, como Deus é misericordioso. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas,
vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom domingo da misericórdia a todos, na alegria, na força, na luz do Cristo ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.